Fala galera, boa segunda-feira para todo mundo. Estamos aqui tomando aquele café, mas a gente não pode deixar de falar do jogo de ontem, né? Cruzeiro mais uma vez saiu do Mineirão sem vencer, derrotado mais uma vez por um time que está lá embaixo na tabela, né? Na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o comentário de hoje, vamos tentar dividir, tentar separar o trigo do joio para quem está assistindo a gente, quem dá essa credibilidade de ouvir a opinião da gente, é, entender qual que é a linha de pensamento, não só minha, mas como da equipe da República como um todo, né? Então, primeiro a gente vai falar do jogo. Mais uma vez, o time do Jardim, ele mostrou muita dificuldade quando ele joga contra a equipe que dá ao Cruzeiro a bola, para o Cruzeiro propor o jogo. Então, a gente já tinha falado disso aqui desde lá no início do primeiro turno, na 10ª rodada, se eu não me engano, quando o Cruzeiro enfrentou o Atlético no Mineirão. Foi o primeiro resultado não vitória do Cruzeiro no Mineirão, naquele clássico contra o Atlético Mineiro, que o Atlético deu a bola para o Cruzeiro o tempo todo, o Cruzeiro com muito volume, com muita tentativa, mas com pouca eficácia. E esse tipo de situação ela foi se repetindo no decorrer do campeonato, no decorrer de alguns jogos. Aí eu vou pegar jogos da Copa do Brasil contra o CRB, que o Cruzeiro no Mineirão também teve a bola o tempo todo, teve volume o tempo todo, mas não conseguia concluir, não conseguia transformar isso em gol. E a gente tem também outros jogos contra o Ceará, que o Cruzeiro acabou perdendo, enfim. Então, o time do Jardim demonstra ter muita dificuldade quando ele joga contra outra equipe que propõe, que dá ao Cruzeiro a bola para o Cruzeiro propor o jogo. E isso vem incomodando. Ponto número 2. A gente sabe que o elenco do Cruzeiro foi montado, assim, às pressas para disputar o Campeonato Brasileiro. Né? Então, eu queria até falar para o torcedor do Cruzeiro que está nos assistindo para fazer uma reflexão e calma, não tem nada perdido, não é água arrasada, não é um projeto que não está dando certo, não tem nada disso. Vou explicar o motivo. Vamos refrescar a memória. Em abril, o Cruzeiro não conseguiu classificar para a final do Campeonato Mineiro, ele não conseguiu vencer o América, que está aí jogando para não cair para a 3ª divisão. O Cruzeiro teve 3 jogos contra o América e empatou os 3, não conseguiu vencer nenhum. E o Cruzeiro não tinha um time, tinha um outro treinador, né? Então a gente está falando de abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos falando de 3, 4 meses. 4 meses de trabalho, o Léo Jardim já vem mostrando uma evolução desse time do Cruzeiro. Um elenco que ele já pegou pronto. É um bom time? É um bom time, mas é um elenco que para Campeonato Brasileiro, para a gente pensar lá na frente, em jogar em alto nível, para disputar com o Flamengo, com o Palmeiras em especial, é muito pouco. E isso fica muito claro a partir do momento que o Cruzeiro começa a mexer, na hora que o técnico precisa mexer no time. E aí alguns pontos têm que ser chamados a atenção. Não tem muitas opções. As opções que vêm entrando não rende. O Marquinhos não rende. Um jogador que é muito limitado tecnicamente, ele não muda a história do jogo. Outro ponto, o próprio Gabriel Barbosa, quando ele entra ali depois dos 30 minutos, demonstra uma má vontade danada, é nítido. Quando ele começa jogando, ele joga bem. Quando ele tem mais minutos ali entrando no intervalo, ele joga bem. Mas quando o Jardim opta em colocar ele depois dos 30 minutos, é um a menos em campo. É uma má vontade, uma preguiça incrível. E ontem, mais uma vez, foi dessa forma. E as coisas não fluíram. O William também muito mal, como o João Pedro já ressaltou no comentário dele. Por sinal, muito bom comentário. O William muito mal, o William já vem mal desde quando ele foi convocado para a Seleção Brasileira. O Cruzeiro precisava nessa janela pelo menos uma contratação emergencial, que seria um lateral direito. E aí precisa de mais algumas peças. Não sei se vai buscar lá na base esse jogador de velocidade. O Cruzeiro precisa de um jogador para entrar e mudar a história do jogo. Agora, o recorte em relação ao jogo de ontem, em relação à arbitragem. A arbitragem brasileira vem muito ruim. O Wilton Pereira ontem ele fez uma péssima arbitragem. E aí algumas pessoas podem falar, mas você não gosta de falar de arbitragem? Realmente não gosto. Quem me conhece, sabe dos meus comentários, sabe que raramente eu venho aqui falar de erro de juiz. Eu procuro avaliar quando eu vejo um erro, eu procuro analisar, até por um pouquinho, né? Um pouquinho de experiência, por ter feito o curso de arbitragem lá no início dos anos 2000, ter atuado como árbitro amador, mas atuei como árbitro. E então a gente tem uma opinião, né? A gente tem uma metodologia de analisar a arbitragem. Só que o Wilton ontem ele foi muito ruim para o Cruzeiro. Ele não só naquele lance crucial, que foi o gol do Caio Jorge, que ele
Ele viu a falta no Matheus Pereira e não foi falta, ele teve a oportunidade de acompanhar no VAR e ele viu que não foi falta, mesmo assim ele sustentou a decisão de campo, sendo que nitidamente não foi falta. Eu entendo o seguinte, o VAR está aí para colaborar, para ajudar, mas na dúvida, se não tem uma 100% de certeza, eu acho que tem que prevalecer o ataque, porque o futebol ele vive de gols, né? O bom do futebol é o gol e o Cruzeiro foi muito prejudicado. Durante o jogo também, faltas que não era para ser marcado, ele marcou, parou demais o jogo, deixou o Santos também praticar um antijogo, principalmente no segundo tempo. Então, a arbitragem brasileira ela precisa ser repensada, porque não foi só no jogo do Cruzeiro, teve erro grosseiro de árbitro no Fluminense Internacional, teve também o lance do segundo gol do Palmeiras na vitória contra o Ceará. Foi nítido que o zagueiro do Palmeiras, no início da jogada do segundo gol do Palmeiras, o zagueiro cometeu a falta no atacante do Ceará e através dessa vantagem faltosa, o Vitor Roque acabou fazendo o gol e o Palmeiras acabou ganhando mais 2 pontos, porque o jogo estava empatado naquele momento e esses 2 pontos aí, na tabela, ele vale muito, principalmente para quem está jogando no campeonato lá em cima, né? E isso vale muito também. Então precisa ser revista essa questão de arbitragem. O Cruzeiro foi prejudicado, na minha opinião, que teve influência direta em resultado ontem, mas também já tinha sido prejudicado em outros 2 jogos, também que não vale a pena falar que já passou. Mas a situação já começa a ficar um pouco preocupante, né? Até que ponto a arbitragem vai interferir nos resultados, ainda mais hoje que você tem um investimento tão grande, né? Um investimento financeiro tão grande no VAR, que ele veio aqui para resolver problema de erro de arbitragem, e a arbitragem não para de ser polêmica aqui no Brasil, né? Aí, se você tem o VAR, se você tem essa tecnologia, tem esse investimento financeiro na arbitragem, aí, meus amigos, a desculpa vai ser qual? Para mim, agora já passa a ser incompetência. Ou é incompetência de quem está no campo atuando, ou é incompetência de quem está fazendo a gestão de quem está no campo atuando. Então, é o momento agora dos clubes repensarem e se unirem em prol de melhorar a arbitragem do Brasil, do futebol, do Campeonato Brasileiro. Para finalizar, né, um resuminho do jogo, eu acho que o Cruzeiro começa o primeiro tempo com a proposta de sempre, muito bem, tentando, ainda acho o time, acho que talvez até pela má fase do Willian, acho o time muito torto, explorando muito o Kaique pela esquerda, o Kaique para mim muito bem no jogo, fez um bom jogo ontem, precisa aprimorar principalmente o ataque, ele chega bem, ele tem a facilidade de chegar como elemento surpresa, ontem assim foi por umas 2 ou 3 vezes, mas na hora de finalizar, não sei se bate o nervosismo, a falta de qualidade, ela acaba não conseguindo. Achei o Christian meio sumido, talvez aquele elemento surpresa que funcionou em outros jogos. Os adversários já fizeram essa leitura, não deram esse espaço para ele, então já é o 3º jogo consecutivo que eu venho aqui falando que o Christian deu uma caída de produção. Achei o Matheus Pereira fez um bom jogo de novo, buscando a bola, tentando participar o tempo todo, fazendo uma criação muito bem feita. O Caio Jorge posiciona muito bem, mas aí o que falta ali uma dupla de ataque para o Caio. Eu acho o Wanderson não rende, não produz. É um cara que, taticamente, o Jardim gosta muito dele, mas dentro de campo, a gente que assiste o jogo e tenta fazer uma análise, a gente não consegue ver muita coisa, não. Não sei se está na hora, no momento, de dar oportunidade para o Gabriel também, para ele fazer essa dupla de ataque com o Caio Jorge. Mas aí vamos ver para os próximos jogos aí. Valeu, galera.